Quero te convidar, se você pode, abrir a sua Bíblia em Oséias, no capítulo 14. Nós vamos ler, queridos, do versículo 1 ao versículo de número 3. Oséias, capítulo 14. Nós leremos os versículos 1, 2 e 3. Oséias 14, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor em Oséias, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Este tempo, queridos, que antecede a pregação, em que a leitura da palavra foi feita, e que nós somos chamados à oração, é um clamor para que Deus fale ao nosso coração, para que nós sejamos ministrados e impactados pela verdade. E é por isso que esse momento é um momento tão precioso no momento de pregação. Por isso, concentre-se no Senhor, pense nele e oremos, clamando. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Tua palavra foi lida, e agora, Deus, que nós vamos ouvir o Senhor que fala conosco. Por favor, ministre nas nossas vidas, que nós saímos daqui, de fato, renovados, encorajados, mas também confrontados, para que em tudo o nosso coração se alegre por percebermos a Tua graça e bondade. Ministra, Deus, nas nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Todos nós gostamos de mudanças, não é verdade? Nós gostamos de coisas novas. É claro que algumas pessoas podem ficar assim com um sentimento de ansiedade, assim um pouco ansiosas em pensar em mudar, em pensar em algo novo, mas ainda assim coisas novas geralmente trazem para nós um novo ânimo, uma nova alegria. Pensa comigo. Você está indo para uma casa nova melhor do que a que você está hoje. Você vai comprar um carro novo e ele é melhor do que aquele que você tem hoje. Você comprou um livro novo para aqueles que gostam de ler. Você comprou um celular novo para aqueles que são viciados. Não, estou brincando. Quem sabe é o lançamento de um filme que você estava esperando muito, ou de uma nova série, uma nova temporada da série que você gosta. Quem sabe ir conhecer um restaurante novo que abriu na cidade, ou começar em um trabalho novo. Queridos, todas estas coisas fazem com que a gente fique animados, não é verdade? Eu tenho certeza que, de certa maneira, ainda que você não goste muito de mudanças, ainda que você seja uma pessoa assim mais conservadora a respeito das suas coisas, a respeito do que você tem, quase todo mundo gosta de mudanças e novidades. E sejamos honestos, existem momentos em que nós ansiamos por mudanças, não é verdade? Às vezes a vida dá uma paralisada de tal jeito que a gente precisa de novidade, e a gente então sai caçando aquilo que é novo de qualquer jeito, de toda forma. Mas e se eu perguntar para você a respeito da sua vida espiritual? Será que você busca com a mesma vontade que você tem por novidades, por mudanças? Será que você busca com a mesma vontade algo novo no seu relacionamento com Deus?
Será que alguma vez na vida você ansiou por provar e conhecer coisas novas a respeito do Senhor? Se você está respondendo sim, seja agora ou seja em algum momento da sua vida, é bastante provável que você tenha sido levado a fazer coisas a respeito da sua vida espiritual. Mesmo que em algum momento você já tenha desejado conhecer coisas novas a respeito da sua vida com Deus, eu temo que talvez você tenha buscado essas coisas do jeito errado. Talvez você achou que a solução para um novo relacionamento com Deus, para provar de coisas novas com o Senhor, fosse mudar de igreja. Ou então você pensou assim, olha, se eu mudar o ministério, o departamento onde eu sirvo lá na igreja, então talvez eu vá provar, eu vou experimentar de coisas novas no meu relacionamento com Deus. Alguns vão então achar que precisam ouvir mais pregações, ou então músicas diferentes para, sei lá, reavivar o seu relacionamento com Deus, ou talvez, sei lá, renovar, trazer mudança para o relacionamento com Deus. Veja, um motivo pode ser bom. Querer provar de coisas novas com Deus é uma boa motivação. Mas a forma como nós tentamos fazer isso, irmãos, é geralmente equivocada. O que nós precisamos, o que você precisa, não é de uma nova igreja, de um novo ministério, de algo diferente. O que você precisa é de uma renovação pessoal no seu interior. Você pode estar pensando ao ouvir isso, pastor, olha só, eu já tentei isso tantas vezes. Eu já busquei muitas vezes ter essa renovação no meu relacionamento com o Senhor. Pastor, eu mudei o meu jeito de fazer devocional. Pastor, eu mudei as pregações que eu ouvia durante a semana. Pastor, eu mudei o estilo de música. Pastor, eu comecei a fazer algumas disciplinas espirituais na minha vida. Tudo isso porque eu quero provar de um novo relacionamento com Deus. Eu quero que o meu relacionamento com o Senhor seja de fato diferente do que tem sido. Mas parece que o meu relacionamento com Deus está destinado a ser assim, desse jeito, raso, medíocre, sem sal. E a resposta que eu tenho para dar para você é nunca, de jeito nenhum. Lembre-se, irmãos, a Bíblia fala para nós que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. A Bíblia nos fala, irmãos, que em Deus, em Jesus, nós encontramos vida, e nós temos vida em abundância. A palavra do Senhor diz para nós, queridos, que nele, em Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida e para a piedade. Irmãos, se tudo isso é verdade, e de fato é, então como que uma vida com o Senhor pode ser rasa, medíocre, sem sal? Você concorda comigo que não tem como? Irmãos, se nós encontramos a vida verdadeira no Senhor, então a verdade, irmãos, é que nós precisamos andar em novidade de vida o tempo todo. A Bíblia fala muito conosco, irmãos, sobre esse processo de renovação, sobre esse processo de avivamento pessoal e de avivamento coletivo também, onde as pessoas que conheciam o Senhor passam por um processo de retornar ao Senhor, de provarem de um avivamento pessoal com o Senhor, e tudo isso para experimentarem de uma nova e mais profunda experiência nos seus relacionamentos com Ele. E é justamente sobre isso que o texto que nós lemos nos fala. O livro de Oséias, queridos, é um livro bastante duro, bastante áspero,
que dói ler, que nos fere ler. Ainda mais quando nós compreendemos que muitos daqueles pecados que Israel praticava eram os pecados que nós também praticamos. E nós podemos dizer isso, irmãos, porque quando nós lemos o livro de Oséias, capítulo após capítulo, o profeta anuncia uma mensagem de juízo ao povo de Deus, Oséias profetizando num momento de corrupção de Israel, o reino do norte. E se você lê os dois livros dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, você vai perceber como era a idolatria, a imoralidade, a perversidade do reino do norte. Cada um desses temas era extremamente recorrente no reino de Israel. Não há, queridos, menor dúvida de que o período que Oséias profetizou, irmãos, tenha sido talvez o período mais turbulento e penoso da história de Israel, do reino do norte, até antes do cativeiro. E nós, queridos, podemos dizer isso, irmãos, porque são várias as acusações do Senhor contra o seu povo. O Senhor fala sobre imoralidade sexual, o Senhor fala sobre idolatria, o Senhor fala sobre negligência com a adoração, o Senhor corrige e repreende a corrupção dos reis, governantes e sacerdotes, nada parecido com o que nós vivemos nos nossos dias. O Senhor corrige alianças políticas enganosas. Cada uma destas coisas, queridos, fez com que este povo de Israel passasse a viver numa desobediência ao Senhor, afastados da realidade da aliança, afastados de um relacionamento íntimo, próximo com o Senhor. Eles estavam vivendo as suas vidas como se Deus fosse um mero detalhe para aquilo que eles viviam. No entanto, queridos, quando nós chegamos no fim do livro de Oséias, neste último capítulo, nós percebemos que essa chamada ao arrependimento que nós acabamos de ler é, na verdade, uma grande demonstração da graça e da bondade de Deus. Oséias aponta para uma restauração, para uma renovação muito maior do que aquela que este povo poderia imaginar, para além daquilo que o povo de Israel poderia perceber naquele momento. Acontece, queridos, que todo o processo de restauração, todo o processo de renovação do Senhor em nós, no seu povo, começa com o arrependimento. E entenda, irmãos, Deus chama, sim, todos os seres humanos ao arrependimento. Todos os seres humanos são pecadores e por causa disso estão em rebeldia contra o Senhor e não existe ninguém que possa escapar dessa realidade, irmãos. No entanto, apenas aqueles que pertencem ao Senhor são capacitados a de fato se arrependerem dos seus pecados. O autor aos Hebreus, irmãos, nos fala que Deus nos corrige porque Ele nos trata como filhos, para que nós sejamos participantes da sua santidade. A palavra é inclusive bastante severa ao dizer que se alguém está sem correção, então esse alguém não é um filho de Deus, mas um filho ilegítimo de Deus, um bastardo. Em outras palavras, queridos, Deus nos chama ao arrependimento, mas Ele também, em seguida, nos capacita ao arrependimento, porque nós somos seus filhos. Nós somos o seu povo, nós pertencemos ao Senhor. E irmãos, se nós queremos de fato vivermos coisas novas no nosso relacionamento com Deus, se nós de fato queremos viver algo mais profundo com o Senhor, então, irmãos, o arrependimento precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Se nós queremos provar de um renovo no nosso relacionamento com Deus, irmãos, então nós precisamos cultivar o arrependimento verdadeiro. E é justamente sobre isso que o texto de Oséias 14 trata. E o que esse texto nos ensina, irmãos, é que
se é verdade que queremos ter um relacionamento renovado com o Senhor, então a primeira coisa que nós precisamos é viver o arrependimento. E em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento é voltar ao relacionamento com o Senhor. O profeta é muito claro no primeiro versículo, queridos, quando ele diz: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. A primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito desse texto, irmãos, é aquilo que a palavra demonstra sobre um conceito que nós nem sempre falamos no dia a dia da igreja. É o conceito de um remanescente fiel. E esse conceito de um remanescente fiel, irmãos, é uma das maiores demonstrações da graça de Deus na realidade da aliança. Normalmente, queridos, quando nós falamos sobre o povo da aliança, o povo de Deus, quando nós falamos a respeito da graça de Deus que restaura o pecador, quando nós falamos sobre a realidade do juízo e da correção de Deus, nós abordamos esse conceito quando nós falamos que mesmo em uma realidade de um povo infiel à aliança, mesmo entre um povo idólatra e perverso, ainda assim existia uma pequena parte do povo de Deus que permanecia fiel ao Senhor. Talvez um dos maiores exemplos disso e um dos textos mais claros em que o Senhor demonstra isso é quando Elias vai, logo depois da sua batalha com os profetas de Baal, Elias se refugia em um determinado lugar e Deus chama Elias e fala assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E Elias fala: Senhor, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Eu tenho preservado a aliança, eu tenho proclamado a verdade, eu tenho feito tudo aquilo que o Senhor me ordenou, e eu fiquei sozinho. E Deus vira para Elias e fala assim: Elias, você está muito enganado, porque eu preservei 7.000 que não se dobraram a Baal, 7.000 que não se renderam a Baal em adoração. Queridos, é o Senhor quem preserva este remanescente fiel. Entenda que essa pequena parte do povo não permanecia fiel ao Senhor por causa dos seus próprios méritos, mas permanecia fiel ao Senhor por causa da ação preservadora, providente, graciosa do Deus que é fiel. É o Senhor que demonstra a sua fidelidade, guardando, cuidando, restaurando, zelando, vindicando um remanescente, um restolho, uma partezinha desse povo para si mesmo. Deus preserva os que são seus, irmãos. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja constantemente chamando estes que são seus ao arrependimento, à renovação, à restauração. E quando nós olhamos para esse versículo, queridos, é justamente isso que nós encontramos. E nós podemos perceber isso, meus irmãos, porque o Senhor começa esse texto chamando o seu povo de uma maneira muito peculiar. Ele os chama de Israel. Ué, pastor, mas não é assim que Deus trata Israel, o seu povo, o tempo todo no Antigo Testamento? É verdade. Isso pode parecer algo extremamente comum, muito usual, mas aqui em Oséias, irmãos, isso é absolutamente significativo. Porque em várias passagens, quando Deus exorta, corrige, denuncia o pecado do seu povo, Ele chama este povo não de Israel, mas de Efraim. E o fato de ele mudar de Efraim para Israel, nesta chamada final, é uma forma de Deus demonstrar que ele estava trazendo clareza de com quem é que ele estava falando. Ele não estava falando com o Israel perverso, com o Israel corrupto, com o Israel imoral, que receberia o juízo do Senhor. Deus está falando com aqueles que, apesar do seu pecado, são o povo da aliança, o remanescente fiel.
Ao chamar, irmãos, esse povo idólatra, perverso, corrupto e imoral de Israel, Deus está demonstrando a eles que, apesar de todo pecado, o Senhor tem uma aliança com esse povo. Israel é uma referência ao povo da aliança de Deus. E veja como isso é uma demonstração da graça, queridos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, justo, santo, olhando para um povo idólatra, para um povo perverso, corrupto, imoral, que tinha virado as suas costas ao Senhor, que tinha abandonado a aliança e ainda os chama de Israel, o povo da aliança. E não somente isso, irmãos, porque ele continua dizendo: Israel, volte para o Senhor, seu Deus. O seu Deus. Não é um falso Deus que vocês serviram durante esse tempo de idolatria. Não é o Senhor que vocês não sabem quem é. É o seu Deus. A perspectiva da aliança nesse texto é tão clara, queridos, que Deus faz questão de reafirmar o seu amor leal, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor gracioso a esse povo, que apesar de serem idólatras, imorais, perversos, tinham no Senhor o seu Deus. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos enxergar nesse texto, irmãos. E eu digo isso porque apesar de todo o nosso pecado, apesar de todo o nosso engano, apesar da nossa falsidade, queridos, apesar das coisas ruins que nós experimentamos e fazemos, o Senhor continua olhando para nós e graciosamente nos diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. É o Senhor, o Deus da aliança, o seu Deus, que permanece cuidando do seu povo, que permanece preservando o seu povo. E Deus nos preserva e cuida de nós, queridos, nos chamando ao arrependimento. Ele diz: volte, volte. Veja, irmãos, você concorda comigo que ninguém pode voltar para um lugar onde nunca esteve, não é verdade? Nós, queria tanto voltar a Londres. Eu nunca estive em Londres, gente. Como é que eu posso querer voltar a Londres? Quando o Senhor chama o seu povo a voltar para Ele, queridos, a realidade é que o Senhor não está chamando apenas a tão somente uma conversão de caminhos, mas Deus está firmando em si mesmo como o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Como uma realidade de onde nós, como seu povo, como povo da aliança, nunca deveríamos ter nos apartado. O chamado ao arrependimento é um chamado gracioso, queridos, porque o Senhor poderia virar as costas para nós e nos abandonar nos nossos pecados, mas ao contrário, Ele olha para nós e diz: Israel, eu sou o Senhor, seu Deus. Volta, volta, volta. Não continue assim. Não continue andando nos seus pecados. Volte. Mesmo que ele venha com uma dura repreensão, a intenção do Senhor é trazer renovação para nós, queridos. O Senhor está dizendo: olha, vocês cavaram a sua própria cova. Vocês caíram por causa dos seus pecados. Mas voltem. Todo o processo de renovação ao qual o Senhor está chamando o seu povo, irmãos, passa por um retorno ao Senhor. Se você quer de fato viver essa renovação, você precisa voltar ao seu relacionamento com Deus. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Então eu vou te dizer, amanhã cedinho, 15 minutos antes de todo mundo na sua casa levantar, 15 minutos, você acorda e fala assim: Deus, eu estou voltando.
eu preciso do Senhor. Só faz isso. Faz isso. Comunica ao Senhor o desejo que você tem de retornar ao Senhor. Se você reconhece que tem estado distante, que você tem construído o seu casamento, a sua família longe do Senhor, se a sua vida profissional tem sido construída sem considerar o Senhor, se Deus é um mero detalhe domingueiro da sua existência, então o meu chamado, e muito mais do que o chamado do Senhor para você é: volte, volta. Retornar ao Senhor, seu Deus, é o primeiro passo para esse processo de renovação. Então, volte. Mas não volte de qualquer jeito. Porque, em segundo lugar, queridos, o texto também nos ensina que o verdadeiro arrependimento é consciência do pecado e retorno à adoração. O verdadeiro arrependimento, queridos, não é tão somente voltar ao Senhor. Voltar ao Senhor é uma parte importante do arrependimento. Eu estou consciente de que eu tenho andado longe de Deus, eu tenho consciência de que eu estou distante e de que eu preciso de um renovo. Mas, irmãos, isso não é tudo. E nós podemos dizer isso por causa daquilo que o Senhor fala no versículo 2: tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Se nós queremos provar de renovação verdadeira, queridos, o voltar ao Senhor deve ser um movimento de arrependimento, irmãos. Quando Oséias fala sobre trazer palavras de arrependimento, queridos, ele não estava falando apenas de um mero ato ritualístico de retornar para o templo, fazer sacrifício e pronto, está resolvido, está aqui o meu arrependimento, Deus, é esse bezerro morto aqui. Não. É mais do que um ato ritualístico. Irmão, você já reparou como é que nós fazemos a nossa oração de arrependimento? Normalmente é uma frase completamente decorada, aleatória, no meio da oração. Senhor, obrigado pelo alimento, abençoa nosso dia com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Não é assim que a gente ora? Ou então, Deus perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Se você estiver com muita pressa, acaba saindo um abençoa os meus pecados e perdoa esse alimento, não é? Não sai umas coisas assim? Normalmente, queridos, a nossa demonstração de arrependimento é extremamente superficial, numa oração mecânica, numa oração decorada, e percebe, irmãos, que toda oração pública que a gente faz, que eu chamo às vezes de oração litúrgica, é normalmente muito parecida. A gente decorou uma listinha de coisas pelas quais a gente tem que falar, a gente decorou um jeitão mais ou menos de orar, a gente sempre mantém um pouquinho desse jeito de orar, e volta e meia a gente repete esse nosso jeito de orar. E ainda que a repetição tenha a sua função no ensino do povo de Deus, irmãos, o problema é quando essa repetição se torna meramente mecânica e sem sentido. E tudo o que nós fazemos de maneira mecânica é inaceitável para o Senhor, queridos. Até quando a gente ora uma oração tão conhecida como a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela não pode ser mecânica. Mesmo que seja uma repetição, precisa ser uma repetição vívida, cheia de fé, cheia de fervor, cheia de entusiasmo. E o que Oséias está falando ao povo de Deus é: essas palavras de arrependimento que vocês devem trazer ao Senhor, não são palavras de arrependimento que vocês aprenderam de maneira ritualística, de maneira mecânica, de maneira simplesmente decorada. As palavras de arrependimento precisam ser sinceras, como resultado desse seu desejo de voltar ao Senhor, como resultado do seu anseio de alma, de provar de uma renovação no seu relacionamento com Deus. Mas perceba, queridos, que essas palavras de arrependimento vêm de dois movimentos. E o texto expressa esses dois movimentos. O primeiro deles, perdoa. O segundo deles, aceita. São esses dois movimentos, queridos, que demonstram o verdadeiro arrependimento. O primeiro deles, queridos, é o clamor pelo perdão. Perdoa toda a nossa iniquidade.
iniquidade, perdão. É impossível retornar ao Senhor, queridos, e provar de um relacionamento renovado com Deus sem esse clamor. No entanto, entenda o que é esse clamor. Esse clamor, queridos, não é uma oração mecânica, não é uma oração decorada com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Mas é muito mais, é um grito de socorro. Não é uma palavra jogada, lançada ao vento para complementar uma oração, irmãos. O pecado é um fardo que nós carregamos, um peso que sobrecarrega a nossa alma, a nossa caminhada, que nos traz dor, cansaço, tristeza, depressão, ansiedade, angústia, temor, dúvida, incredulidade. É isso que o pecado faz em nós. E a gente sofre com isso, e se não sofre tem alguma coisa errada. Ele sobrecarrega a nossa caminhada. O pecado trava a nossa vida, irmãos. A idolatria, a imoralidade, a corrupção nos impede de andar para o Senhor, nos impede de andar com o Senhor. O primeiro movimento de quem está verdadeiramente arrependido é o clamor pelo perdão. Um clamor para que o Senhor alivie o fardo que estamos carregando. Não é à toa que nós iniciamos o nosso tempo de culto hoje, lendo o texto de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, onde nós descobrimos que no Senhor nós temos o alívio das nossas cargas. O segundo movimento, queridos, é aceita o que é bom, aceita o sacrifício dos nossos lábios. Mas deixa eu te perguntar, não parece um pouquinho de arrogância falar para o Senhor, Deus, aceita aí o que é bom? Olha o que é que nós estamos te oferecendo. Isso daqui que eu estou te oferecendo parece muito bom. Aceita aí, Deus. Gente, eu sempre tive uma implicância, ainda bem que aqui na nossa igreja eu nunca ouvi isso, mas eu sempre tive implicância dos irmãos que falavam assim, olha Deus, aceita essa musiquinha porque ela é de coração, ela não é muito bonita, ela não é muito legal, a gente não sabe tocar ela muito bem, mas aceita porque é de coração. Mas se é só de coração e ela não é bonita, e você não aprendeu a tocar e cantar ela, é melhor cantar e tocar outra música, mas essa não. Dá vontade de ouvir isso e falar assim, Deus, recebe essa adoração porque eu não quero. Tenha santa paciência. Não parece arrogância? Imagina, nós estamos diante do Senhor de toda a terra, aquele que é o possuidor de tudo que existe, aquele que é dono da prata e do ouro e de todo o universo, que possui glória e majestade, que tem força e formosura no seu próprio ser, chegar diante dele e falar, Deus, aceita o que é bom aí? Irmãos, isso não parece arrogância? Entenda, queridos, não é isso que o texto está nos falando. Na verdade, quando essas palavras de arrependimento são direcionadas ao Senhor, queridos, é porque nós estamos oferecendo ao nosso Deus a nossa confissão e a nossa adoração que Ele merece. Veja o que o texto diz, aceita o que é bom, em vez de novilhos, aceita o sacrifício dos nossos lábios. O segundo movimento de arrependimento, queridos, é um retorno à adoração. É a forma que nós temos de dizer ao Senhor, Deus, nós concordamos com a sua fala, de que nós somos pecadores, de que nós temos praticado a iniquidade, de que nós cultivamos a idolatria. Deus, nós concordamos com o Senhor em tudo isso, o Senhor é verdadeiro e justo e santo em dizer isso a nosso respeito, e é justamente esse confessar dos nossos pecados, queridos, que é o que nós devemos oferecer ao Senhor. A compreensão do peso do pecado sobre os nossos ombros só é real para nós, queridos, a partir do momento que nós olhamos para o Senhor e falamos, Deus, o Senhor tem razão. Eu sou pecador, o Senhor disse que eu não devia fazer isso, e eu fiz. Então, por favor, tira de mim esse peso,
mas também aceita a minha confissão, aceita a minha adoração. Você consegue perceber que é impossível fazer isso de maneira mecânica, de maneira ritualística? Ninguém consegue chegar diante de Deus e falar: Deus, alivia a carga do meu pecado, se não estiver sofrendo por causa do peso do pecado. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu confesso que eu sou pecador, se não estiver completamente consciente da verdade, da santidade e da justiça que existe no ser de Deus. Ninguém vai querer adorar a Deus verdadeiramente, se não quiser de fato voltar ao Senhor. Se você quer verdadeiramente provar de um renovo no seu relacionamento com o Senhor, então você precisa de arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é consciência do pecado e retorno à adoração. Mas não somente isso, queridos. Porque, em último lugar, o texto nos diz que o verdadeiro arrependimento é uma renúncia às falsas esperanças. O Senhor é tudo para nós, queridos. Ele não é apenas tudo o que nós precisamos, mas o Senhor é tudo o que de fato temos. E isso é expresso para nós na primeira parte do versículo 3, onde Oséias diz: a Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. Irmãos, durante todo o livro de Oséias, queridos, nós vemos a correção de Deus, de que o povo de Deus estava depositando a sua esperança em falsos salvadores. Em todo o livro nós vemos a repreensão do profeta, de que Israel confiava na Síria, de que Israel confiava no poder militar dos seus aliados, de que Israel confiava nos seus ídolos. Esses pretensos salvadores, queridos, se apresentavam a Israel como a verdadeira solução dos seus problemas. Segundo eles acreditavam, eram estes que iriam trazer alívio para a angústia, para a opressão, para a perseguição, para o sofrimento que o povo de Deus enfrentava. E é justamente contra estes, queridos, que o Senhor alerta Israel nesse texto. O Senhor está mostrando que a esperança de encontrar salvação, renovo, restauração nestas coisas só trouxe destruição, peso, mais opressão, mais dificuldade, mais angústia, mais medo, mais miséria. É isso que os pretensos salvadores fazem. Irmãos, sempre que pretensos salvadores se apresentam para nós, queridos, num primeiro momento, eles parecem, sim, que eles podem nos trazer alívio, que eles podem nos trazer auxílio, ajuda. No entanto, quando nós nos entregamos a eles, percebemos que eles acabam trazendo ainda mais dor e dificuldade para a nossa vida. No entanto, queridos, o verdadeiro arrependimento também demonstra essa renúncia a essas falsas esperanças. E é justamente isso que nós vemos nesse versículo. A primeira renúncia, irmãos, é a renúncia à esperança de salvação política. A Assíria não nos salvará. Queridos irmãos, nós estamos em ano de eleição. E quantos não são aqueles que têm depositado a esperança de um renovo, de um novo momento, de uma mudança em suas vidas, a partir dos resultados das eleições? Irmãos, invariavelmente nós teremos sim que escolher um candidato, que nós vamos ter que votar de acordo com as nossas convicções, entender que sim, nós somos chamados a exercer a cidadania de acordo com a vontade de Deus e que nós devemos orar sim pelo resultado das eleições. No entanto, queridos, isso não quer dizer que a nossa esperança de vida, de renovo, de restauração, de um novo tempo está no partido político que estiver no poder. Essa é uma falsa esperança, irmãos. Porque quem pode, de fato, nos dar uma nova vida, um renovo, uma restauração, é o Senhor.
Mas o texto também fala de uma renúncia à esperança de salvação militar. O texto diz: nós não iremos montados em cavalos. Naquela época, irmãos, os cavalos, muito mais do que hoje, muito mais do que os nossos dias, os cavalos eram uma expressão de força, uma expressão do poderio de um exército. Os grandes guerreiros e os grandes exércitos possuíam centenas, talvez milhares de cavaleiros nos seus batalhões. E mesmo que Israel naquele tempo não possuísse assim um grande exército, ele tinha assim aliados que possuíam grande poder. E como era tentador para o povo de Deus confiar nos seus próprios exércitos ou nos exércitos dos seus aliados. Irmãos, nós passamos hoje pelas mesmas tentações. Talvez não quando dizemos a respeito do nosso poderio militar, porque a não ser que você tenha algum armamento em casa, e o que talvez não tenha, você não tem muita esperança de que você pode se defender militarmente. A sua esperança não é uma esperança militar. Mas quando nós olhamos para tudo aquilo que nós almejamos nas nossas vidas, irmãos, nós somos tentados a pensar que essas coisas serão a solução para nós. Vai dizer se a gente não pensa assim: olha, se a minha carreira fizer este movimento, se os meus negócios caminharem de tal forma, se eu receber um aumento, se eu conseguir tal formação em particular, olha, se eu conseguir comprar uma casa nova, um carro novo, uma moto nova, bom, aí a nossa vida vai mudar. Não é assim que a gente pensa? Irmãos, essas coisas são falsas esperanças, porque elas não vão trazer renovo. Mas o texto caminha para uma terceira renúncia, queridos. A renúncia aos ídolos, a renúncia às obras das nossas mãos. Israel estava sendo chamado a renunciar aos ídolos, queridos, e se nós queremos viver esse relacionamento com Deus, provando de um renovo, de coisas novas da parte do Senhor, então nós também precisamos renunciar aos nossos ídolos. O problema, queridos, é que nós nunca olhamos para nós mesmos e nos enxergamos como idólatras. Nós dizemos: idólatras são os outros, eu não. Nós nem sempre conseguimos enxergar e reconhecer a idolatria nas nossas vidas. E na medida do possível eu queria que você pensasse sobre isso. Para você encontrar o seu ídolo, você vai precisar sondar o seu coração e perguntar para si mesmo: o que é que, se eu perder, vai tornar a minha vida completamente miserável? O que é que, se eu perder, vai fazer da minha vida uma infelicidade só? É a sua família? O seu emprego? Seus bens? Sua casa? Se você perder todas essas coisas, agora, neste exato momento, como você estaria amanhã? Mas não apenas isso, queridos. Para nós identificarmos a idolatria no nosso coração, nós também precisamos nos perguntar: o que é que eu preciso conquistar na minha vida para ser verdadeiramente feliz? O que é que você precisa para ser feliz? Um novo emprego? Uma formação acadêmica? Uma posição profissional? Ah, pastor, eu só preciso de mais 2.000 no meu salário. Não quero muito, só mais 2.000. É um bem que você quer adquirir? É uma casa. Queridos, quando nós identificamos essas coisas, nós percebemos que nós estamos idolatrando as obras das nossas mãos. E nós precisamos renunciar às falsas esperanças que estes ídolos nos trazem. Nós precisamos renunciar às falsas esperanças de que a política, o Estado e o governo podem nos proporcionar uma nova vida.
Nós precisamos renunciar à falsa esperança de que a nossa força, a nossa capacidade, as nossas virtudes podem nos trazer novidade de vida. Nós precisamos renunciar à falsa esperança de que os nossos ídolos trarão restauração, renovo, porque eles não podem fazer isso. Ao contrário, eles serão a nossa destruição. Só o Senhor, irmãos, pode trazer restauração para a nossa vida. E Ele começa a fazer isso a partir de um verdadeiro arrependimento, que nos faz renunciar às falsas esperanças. Concluindo, queridos, o versículo 3 termina com uma frase preciosa. O Senhor termina dizendo: só em ti o órfão encontra misericórdia. Quem são estes órfãos aqui? Facilmente a gente identifica com o Israel que retorna ao Senhor. Mas a pergunta é: Israel não tem por Deus como pai? Como ele pode se nominar órfão? Durante muito tempo, queridos, a mãe de Israel foi a Assíria. Durante muito tempo, o pai de Israel foram os cavalos. Durante muito tempo, os pais de Israel foram os ídolos, as obras das suas mãos. Mas agora, nesse momento, eles olham para o Senhor, e olhando para o Senhor, eles percebem que todas estas coisas são falsas esperanças. Como nós poderíamos dizer? Eles não têm mais a Assíria, eles não têm mais os cavalos, eles não têm mais os ídolos. Eles estão sem pai nem mãe. Órfãos das suas esperanças. E é exatamente no momento em que nós nos enxergamos como gente sem esperança, sem nada para oferecer, sem capacidade, força, virtude, sem alianças. É nesse momento que nós olhamos para nós e falamos: nós somos os órfãos. Os órfãos nesse texto, queridos, são aqueles que percebem que as coisas ao redor não podem ser seus pais. A Assíria não pode, os cavalos não podem, os ídolos não podem. O Estado não pode. Aquilo que você construiu com a sua força, com a sua virtude, não pode. Os seus ídolos não podem ser seus pais. O órfão encontra a misericórdia no Senhor. Esse texto, queridos, é uma grande demonstração da graça de Deus, porque até mesmo o arrependimento, queridos, é a consciência da condição desesperada em que nós nos encontramos, e apenas no Senhor nós encontramos misericórdia. Apenas no Senhor nós encontramos alguém que pode nos acolher em tudo isso que nós somos: pecadores, idólatras, imorais, perversos, corruptos, maldosos, injustos, mentirosos. Só o Senhor pode nos acolher nessas condições. Só o Senhor. E no Senhor nós encontramos misericórdia. É uma noção de completa dependência do Senhor, uma renúncia à autonomia ou à suposta autonomia que nós temos em nós mesmos, nos nossos poderes, nas nossas capacidades. É um momento em que olhamos para nós e falamos assim: Deus, eu não tenho mais nada, eu não tenho recurso, eu não sou ninguém, eu sou tão somente um órfão, abandonado, rejeitado, eu sou alguém que não tenho nada, e por isso eu encontro no Senhor a misericórdia que eu preciso, eu encontro no Senhor o renovo que eu preciso. Quando nós fazemos isso, queridos, nós começamos a dar o primeiro passo para um renovo, para um novo relacionamento com Deus, para experimentarmos de coisas novas com o Senhor.
Veja, você não precisa de nada diferente na sua vida. Você só precisa do Senhor, que nos faz andar em novidade de vida. E que assim Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar, queridos, neste momento, clamando para que o Senhor nos conceda a graça, para que o arrependimento seja verdadeiro, mas que ao final disso nós possamos experimentar de quem o Senhor é, da sua bondade e do seu renovo. Ó Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos, exaltamos o nome do Senhor, porque reconhecemos que nós precisamos de Ti e dependemos de Ti para todas as coisas. E ao termos essa realidade diante de nós, nós clamamos para que o Senhor, Deus, ministre de graça nas nossas vidas, para que o Senhor, Deus, se faça presente na nossa vida de tal maneira que ela seja por Ti mesma profundamente transformada. De modo que a gente possa, de fato, se arrepender, não mecanicamente, nem religiosamente, ou nem por medo e temor apenas, mas porque nós reconhecemos a grandeza, a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor, o amor inacreditável que o Senhor tem por nós ao ter enviado Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue se fazendo presente nas nossas vidas, fazendo parte de quem nós somos, que o Senhor nos transforme, ao ponto de nós nos parecermos com o Senhor, e até mesmo podermos dizer, algum dia, já não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive por mim. Nisso, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque sozinhos nós não temos nenhuma capacidade, nenhum dom, nenhum mérito que possa alcançar arrependimento, transformação de vida, salvação. Só o Senhor pode fazer essas coisas, e é por Ti que nós clamamos. E agora, ó Deus, que nós nos despedimos aqui, clamamos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos leve em segurança para as nossas casas, nos dê uma semana de arrependimento, uma semana de vitória, Deus, contra os nossos pecados, de vitória contra o maligno, e uma semana, Deus, onde que nós possamos desfrutar de quem o Senhor é, desfrutar de renovo, desfrutar de avivamento no Senhor, na Sua palavra, no Seu poder, na Sua graça, na Sua glória. Nos visita, ó Deus, de maneira poderosa, extraordinária, e que semana que vem nós possamos voltar aqui, se assim for da vontade do Senhor, com o coração renovado, cheio de esperança, cheio da Tua palavra, cheio de tudo que o Senhor fez, mas também cheio dos milagres que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Se você pode, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos impetrar a bênção, vamos cantar o Amém Tríplice, e assim encerramos o culto desta noite. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.